cidade do Galo para a Toca da Raposa para conversar com Maria Cláudia Bonucci, porque a gente vai falar dessa viagem do Cruzeiro. O Cruzeiro já embarca hoje, né, Bonucci? E o Leonardo Jardim vai ter que mexer no time. Muito boa tarde, Bonucci. Pois é, Marcela, vai ter que fazer pelo menos uma mudança, né, na equipe. Muito boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. Isso porque o meio-campista Lucas Romero levou o terceiro cartão amarelo, então vai ter que cumprir suspensão. Como opções ali para o setor, ele tem o Wallace, tem o Matheus Henrique, tem o Eduardo. O último treino em que ele deve definir quem vai ser o substituto de fato é logo mais às 3 horas da tarde aqui na Toca da Raposa. Agora, fora, né, o Romero, o Jardim deve ir de força máxima nessa partida, uma vez que o Cruzeiro tem a possibilidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. O Palmeiras já entrou em campo, tropeçou, está com 70 pontos. O Cruzeiro vem logo atrás com 68, ou seja, se vencer, passa o Palmeiras e fica ainda a 4 pontos do Flamengo, faltando 2 rodadas, ou seja, com 6 pontos a serem disputados. Então, mantém também, em caso de vitória, a possibilidade de título. Bom, depois do treino, dessa tarde aqui no CT, os jogadores vão permanecer por aqui, eles jantam aqui na Toca da Raposa e embarcam às 8 horas da noite para a capital cearense. A previsão de chegada por lá por volta das 11 horas da noite. Só para reforçar, né, a partir da manhã no Castelão, como você disse, às 9 da noite, Marcelo. Boa, valeu, Bonucci. Será que o Cruzeiro vai com força máxima ou já poupa pensando na Copa do Brasil? A gente vai descobrir amanhã, 9 da noite, jogo com transmissão do Premier. Valeu, Bonucci. Nós mostramos ali e falamos aqui de uma sequência boa do Fortaleza e aí, por outro lado, uma sequência difícil do Ceará. Aí eu não posso fugir daquela pergunta sobre confiança, se é complicado você pegar um Ceará na situação que está aqui, de certa forma, é desesperadora. O nosso amigo Daniel Martins disse ontem naquela resenha nossa que, bom, entre todos os mais complicados adversários do Fortaleza, o Cruzeiro seria o mais acessível. Eu discordo, porque o Cruzeiro joga o futebol mais seguro, mas eu queria que você projetasse esse Ceará e Cruzeiro. Ô, HG, boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste em casa também. O Cruzeiro vem de uma sequência muito importante no Campeonato Brasileiro, né? A gente não pode esquecer. Claro que o torcedor gostaria que essa sequência tivesse mais vitórias do que empates, mas o Cruzeiro tem 6 empates e 4 vitórias. É uma sequência longa, o Cruzeiro que, inclusive, se vencer o Ceará ou empatar, vai igualar a outra sequência que ele fez também neste Campeonato Brasileiro, de 11 jogos sem perder, mas essa outra sequência tinha mais vitórias, né? Essa sequência tinha 8 vitórias e apenas 3 empates. Cruzeiro que só tem o Lucas Romero como desfalque, primeiro volante, uma característica importante nesse time do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro chega muito bem, HG, chega leve depois do jogo contra o Corinthians, leve no sentido de que retomou o seu melhor nível dentro do campeonato, que foi exatamente isso que o Cruzeiro fez na partida contra o Corinthians. Teve uma semana de vitórias importantes no STJD. Eu imagino, né, e aí é fruto de imaginação mesmo, que talvez o Wallace e Rian estejam ali correndo mais por essa vaga do Lucas Romero. Pode ser que ele escale o Eduardo, pode ser. Ele já escalou o Cruzeiro no campeonato também, em uma outra circunstância, quando não teve o Romero, com Eduardo e Lucas Silva. Mas não sei, o Rian, ele foi um jogador interessante nos minutos que participou no jogo contra o Juventude. Contra o Corinthians já não participou, aí foi o Wallace, que também retornava de suspensão, apesar de ser o reserva. É um Cruzeiro com muitos argumentos para ir encarar esse Ceará no Castelão, que joga o seu campeonato de sobrevivência, é o primeiro ano do Vozão, depois de ter retornado à elite do futebol. Mas eu vejo o Cruzeiro, lembrando, né, terceiro melhor mandante, com muitos argumentos de chegar e mais uma vez fazer um grande jogo e pensar sim em 3 pontos. 3 pontos que levariam o Cruzeiro à vice-liderança momentânea do Campeonato Brasileiro. Ô, Valu, eu acho que pela semelhança física, eu fui induzido a achar que o Rian Guilherme me lembra muito o Ederson, que está na Atalanta. Ele lembra mesmo, fisicamente, e tecnicamente também. É que aí a gente precisa ver mais, né? Não, mas assim, tô falando com um curto espaço de tempo que nós vimos. Nós vimos um pouco mais de 20 minutos contra o Juventude, foi isso? Tô falando bobagem. E 7 minutos na partida contra o Fortaleza ou Sport. Agora eu não lembro. Mas 7 minutos na partida Sport, que ele joga aqui. Sport. Que ele joga aqui. Cara, me lembrou muito o Ederson.
Quem não se lembra do Ederson, que jogou no próprio Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza, Seleção Brasileira, está na Atalanta da Itália. Eu gostei demais do pouco que eu vi. Mas é claro, a gente precisa ver o menino por mais tempo jogando. E eu já tinha trazido aqui para vocês que algumas pessoas que militam no meio do futebol elogiaram bastante esse Rian Guilherme. Então eu quero vê-lo amanhã. Eu espero que sem o Romero, o Cruzeiro possa dar uma oportunidade ao Rian Guilherme, que ele seja o titular desse time. Porque o Wallace a gente já sabe o que vai dar, ou o que tem dado. Então, por isso, eu gostaria muito de assistir ao Rian Guilherme no time do Cruzeiro nesse sábado. Ô, Tiagão, o Valor chamou atenção para um ponto, que é o Cruzeiro, a apresentação do Cruzeiro diante do Corinthians. E que momento precioso da temporada para o Cruzeiro fazer uma apresentação consistente contra uma equipe como o Corinthians, que vai enfrentar o próprio Cruzeiro na Copa do Brasil, mas independente de ser o adversário da Copa do Brasil, é ver o melhor do Cruzeiro que a gente viu na temporada. Acostumamos a ver o Cruzeiro jogar partidas iguais a que ele jogou contra o Corinthians. E isso chamava nossa atenção e a atenção do Brasil todo. E em determinado momento, mesmo o Cruzeiro sem oscilar tanto na competição, vimos um Cruzeiro com uma bateria um pouco mais fraca daquela que vimos em vários momentos, vários recortes do Campeonato Brasileiro. E ver o Cruzeiro jogar tão bem, justamente contra o Corinthians, faltando poucos jogos para o fim do campeonato, é precioso. Por que eu trato como precioso? Pelo que vem pela frente para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai encarar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, teria pela frente numa final ou Fluminense ou Vasco, mas pensar no momento. Hoje estamos no dia 28. Sim. 28. Faltam 12 dias para o primeiro jogo da grande semifinal da Copa do Brasil. É ver o Cruzeiro nos cascos, ver o Cruzeiro bem, ver o Cruzeiro brilhando. A apresentação feita contra o Corinthians é uma apresentação que te faz ter uma visão do que pode ser o Cruzeiro nesse jogo contra a equipe do Corinthians. E se o Corinthians, agora olhando pelo lado do corintiano, ele estaria muito preocupado, porque a mostra que o Cruzeiro deu do que pode fazer, do que pode jogar diante do Corinthians, é algo para o corintiano estar muito preocupado. E eu acredito que esse recorte do Cruzeiro, esse Cruzeiro que vimos, é o Cruzeiro que vamos ver nos próximos 3 jogos até o fim do Campeonato Brasileiro e também na primeira partida contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. E olha só, o torcedor que está esperando um jogo fácil, cara, o Ceará está numa situação totalmente desconfortável, 42 pontos, precisa de pelo menos uma vitória para poder respirar, né? E o detalhe, o Ceará pega o Cruzeiro, depois ele pega o Flamengo fora de casa e fecha contra o Palmeiras. Olha a tabela do Ceará. O Ceará, que já tem mais de 25 mil ingressos vendidos, vai abrir o treino hoje para o torcedor. Quer dizer, eles estão fazendo todo o movimento de apoio, se mobilizando para isso. Acho que vai ser um jogo difícil para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem plena condição de ir lá e vencer, como já fez em vários jogos fora de casa. Mas eu tenho essa expectativa que vai ser um jogo complicado para o Cruzeiro. Eu imagino que sim. O Ceará precisa se livrar o quanto antes da situação que está vivendo. E, obviamente, que a tabela do Ceará... A tabela foi cruel, né, HG? É a mais difícil de todas. E outra coisa, não dá para o Ceará... Por exemplo, se o Ceará sai para o jogo e dá espaço, aí é delírio total. Porque é tudo que o Cruzeiro quer, né? Se ficar com a bunda na janela, coisa que eu não acredito que vai acontecer, o Cruzeiro com mais qualidade também pode ser pode oferecer um duro golpe ao Ceará. Então, cara, a situação é difícil, a situação deles. Eles conseguiram fazer até um certo ponto da competição uma campanha bacana, uma campanha boa, honesta pelo elenco. A palavra é essa mesma. E aí, daqui a pouco, eles precisam decidir a situação deles, cara, contra os piores adversários possíveis. É uma situação muito difícil. Agora, por outro lado, eu queria falar uma coisa do Cruzeiro. Vamos pegar... Gente, a campanha que o Cruzeiro está fazendo é uma campanha de campeão. De campeão. Só que ele pega um Flamengo e um Palmeiras, né, que orçamentos, eu posso dizer assim, do Flamengo bilionário, do Palmeiras quase isso, se é que do Palmeiras também não seja, não sei, do Palmeiras, quase isso. Do Palmeiras dá 900, 700. E o Cruzeiro gasta muito menos, mas faz uma campanha de campeão. Vocês se lembram quando, vamos pegar aqui,
Rubinho Barrichello estava na Ferrari, estava como companheiro, ele tinha o Michael Schumacher. Felipe Massa. Esses caras, eles são grandes pilotos brasileiros, mas que na época tinham pilotos muito melhores do que eles, dividindo escuderia com eles. Então eles não foram campeões também porque na oportunidade eles estavam guiando contra grandes pilotos. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. O Neymar na grande fase dele, se não tem o Messi e o Cristiano Ronaldo ali, ele fatalmente poderia ter levantado o caneco de melhor do mundo, né? Ayrton Senna e Alain Prost. Então o Cruzeiro pegou uma temporada onde ele faz ele tem uma caminhada extremamente competente, lúcida, só que aí, cara, ele pega num período em que o Cruzeiro reacende, ele pega um Palmeiras e um Flamengo, sabe? E ainda pode fechar o campeonato à frente do Palmeiras e ainda não dá nem para descartar a possibilidade de título, embora seja muito pequena, mas existe. Então, você numa temporada que você está sobrando, você tem uns adversários da envergadura de Palmeiras e Flamengo, né, torna a coisa mais difícil. Mas é uma campanha irretocável. Quer dizer, irretocável não, você vai sempre pensar ali um empate aqui, empate com Juventude, um Sport que chega e faz um estragozinho, Mas é uma baita campanha. Ceará. Mas a Não, campanha é excelente campanha. Acontece até Excelente. para a dupla que você falou. Excelente, exatamente. O Palmeiras Excelente. aí. Isso. Sim, o Palmeiras Tropeçou nas jogos, pernas 2 no pontos em na campo. vitória. O Palmeiras agora ele dentro de casa. pegou uma sequência aí de 3 jogos, 3 empates, né? 4 jogos sem vitória. 4 jogos sem vitórias. Mas falando a respeito do Cruzeiro, o que pega, né? Quando você olhar a tabela no final, é olhar o número de empates, né? O Cruzeiro não vai bater campeão, se vier a não bater campeão, né? Porque ainda tem chance matemática, existe essa chance. Mas é quando você olhar os empates. Você olhar, o Flamengo tem 8 empates, o Palmeiras, eu não sei de cabeça, gente, mas 8 empates, o Palmeiras tem 7 empates, o Cruzeiro tem 11, né, Valor? Isso. 11 empates, então é aí o ponto, né, dos pontos perdidos do Cruzeiro, mas é uma campanha histórica, isso é fato. Está entre as melhores da história do Cruzeiro na área de pontos corridos. Já é a terceira, né? Vencendo vai ser a terceira melhor. A terceira melhor. Vai ficar atrás de 2014, 80 pontos, e 2013 com 76. Exato, tá vendo, gente? Então, assim, uma super campanha. O Cruzeiro pode superar a campanha de 2013 sendo vice-campeão brasileiro. Só para dar o número certo, eu quase que acertei de cabeça, gente. O Flamengo 9 empates, o Palmeiras 7 empates e o Cruzeiro 11. O Palmeiras tem quantas derrotas? 6 ou 7. Palmeiras tem 8 derrotas, Flamengo tem 5 e o Cruzeiro tem 5. E no segundo turno, o Cruzeiro é o time que menos perdeu. Está chegando no final do turno. O Cruzeiro pode se tornar vice-campeão brasileiro com uma pontuação superior à de 2013. Porque o Cruzeiro pode chegar aos 77, 2013 ele faz 76. Ou seja, o que você fala é isso. O Cruzeiro tem campanha de campeão brasileiro. Nós estamos vendo o Cruzeiro fazer uma campanha de campeão brasileiro. O grande problema é que outros 2 times também fizeram. Numa mesma temporada, 3 times fizeram campanhas de campeões. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Você sabia que a Raposa pode virar vice-líder no final de semana, certo? Basta vencer o Ceará fora de casa que o Cruzeiro ultrapassa o Palmeiras. Hoje com 68 pontos, o Cruzeiro iria para 71, o Palmeiras tem 70. E aqui vem a notícia nova. Se o Cruzeiro terminar o campeonato como vice-campeão, ele vai faturar cerca de R$2 milhões a mais na comparação com o prêmio prometido ao terceiro lugar. Não sei se você sabe, mas todas as classificações do Campeonato Brasileiro valem dinheiro. E quanto mais para cima na tabela de classificação você estiver, maior a grana. Quem vai fazer o pagamento ao Cruzeiro é a LFU, a Liga Forte União. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa importante da LFU para entender as cifras. Ela disse que não podia passar especificamente os valores, mas contou que os pagamentos são muito parecidos ao do Campeonato Brasileiro do ano passado. Dessa maneira, importante registrar que o segundo colocado de 2024 ficou com 45 milhões e 700 mil reais. Já o terceiro colocado teve direito a 43 milhões e 400 mil. A gente está falando de uma diferença de 2 milhões e 300 mil reais. Essa é a grana que o Cruzeiro pode faturar mais caso ultrapasse o Palmeiras nas rodadas finais, além do confronto contra o Ceará fora de casa. O Cruzeiro ainda recebe o Botafogo e visita o Santos. O Palmeiras faz apenas mais 2 jogos, ambos fora de casa, contra o Atlético Mineiro e contra o Ceará. Só para completar o noticiário cruzeirense, super otimismo em relação à busca por reforços. O clube deve ter
um elenco ainda mais forte para 2026 com a disputa da Libertadores da América. Bora falar agora sobre Scarpa e a especulação de que ele pode virar reforço do Cruzeiro. Já pensou um jogador trocar o Atlético pelo Cruzeiro? Pois bem, muita gente nas redes sociais me perguntando se essa chance existe. Fui checar a história e posso contar que no Atlético a situação do Scarpa é das piores. Ele perdeu espaço com o Sampaoli, entrou somente nos minutos finais do tempo normal do jogo contra o Lanús, depois disputou a prorrogação. Na partida contra o Flamengo, a primeira depois da final da Sul-Americana, o Scarpa nem saiu do banco de reservas. Então é natural imaginar que o Atlético tope negociar o Scarpa, mas vai tentar recuperar parte ou todo o investimento feito de 5 milhões de euros quando da compra do atleta junto ao Nottingham Forest. O grande problema é imaginar o Cruzeiro comprando o Scarpa, jogador de 31 anos de idade que não tem o perfil que o Cruzeiro tem buscado em relação a contratações. Informação que eu tenho é de que o Cruzeiro não tem interesse no jogador. A ideia do Cruzeiro hoje é investir em jogadores mais jovens, que garantam um ganho esportivo dentro de campo e depois uma venda futura, algo que dificilmente aconteceria envolvendo o Scarpa. Só para completar, em relação ao jogador, Scarpa hoje ganha na casa de R$1 milhão por mês no Atlético e deve ser mais um dos muitos nomes a deixar o clube na virada do ano. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.